A gente vai analisar dois tipos de gráficos aqui. Eu sei que muitos de vocês não gostam de gráfico, acham um saco, não sei o que. Eu também odiava quando eu estava no ensino médio, mas com o passar do tempo vocês vão acostumando e vão vendo que gráfico é um negócio interessante porque ele traz muita informação e eu consigo olhar para isso de forma rápida. Eu prefiro muito mais um gráfico a um texto, que eu tenho que ficar lendo, perdendo tempo, e às vezes eu não consigo tirar a informação logo de primeira. O gráfico não, você bateu o olho, você rapidão já conclui o que tem para concluir, já resolve a questão e bola para frente, próxima questão. Por isso que o gráfico é mais interessante. Então, quando você pegar um gráfico, a primeira coisa que eu sempre aconselho os meus alunos a fazer é: o gráfico ele está trabalhando com o quê? Que informação que ele está me dando aqui? Então a primeira coisa a analisar é, no eixo Y ele está trabalhando a temperatura. No eixo X ele está falando do tempo. Então essas duas informações são importantes eu já ter em mente. Beleza, ele está falando que a temperatura está variando e de acordo com que o tempo também está variando. Isso é extremamente importante de a gente ter em mãos. Então eu vou analisar sempre a temperatura versus tempo. Então se ele me dá o tempo, quer dizer que ele quer a resposta da temperatura. Se ele me dá a temperatura, talvez ele quer a resposta do tempo. É basicamente isso que eu tenho que olhar. Então o que esse gráfico aqui está me dizendo? Que de acordo com que eu vou variando a minha temperatura e que o tempo está passando, alguma coisa está acontecendo. Então observe, aqui a 0 graus Celsius, nesse momento do 0 graus Celsius, o que acontece com o tempo? É assim que você vai analisar. Por exemplo, 60 graus Celsius. O que está acontecendo com o tempo? Então, esse tipo de análise que você tem que fazer. Pega um dos caras e analisa o outro. Ou, por exemplo, digamos que aqui fosse o tempo 50 minutos, por exemplo. Chutei um tempo qualquer aqui. Ah, se eu peguei 50 minutos, o que está acontecendo com a temperatura nesse momento? É assim que a gente analisa esse tipo de gráfico. Então, vamos fazer essa análise. Tudo começa aqui em menos 40. Beleza. Menos 40, eu fixo aqui a temperatura e o tempo é o tempo zero. Começou aqui também. Então, é o nosso ponto de partida. Aí eu começo a subir a temperatura. Menos 40, vai subindo, chega ali em menos 20. O que está acontecendo? De menos 20 até menos 40, por exemplo. A temperatura variou. A gente viu aqui um ΔT. Ou até pode mudar para outra letrinha para não confundir com talvez o próprio T, porque geralmente a gente usa T para poder descrever. Vamos colocar delta teta, que geralmente se utiliza para temperatura. Enquanto aqui houve uma variação de temperatura, se a gente olhar o tempo também mudou. Agora sim, o ΔT. Então, aqui houve uma variação de temperatura, aqui houve uma variação de tempo. Então, essa informação é relevante. Eu olhei para um, agora eu vou analisar o outro. Eu olhei para a temperatura variou. Eu olhei para o tempo, opa, o tempo também variou. Agora vamos olhar aqui 0 graus. Quando eu olho 0 graus, o que aconteceu com o tempo? O tempo parou. Então perceba, durante o momento em que o negócio está em 0 graus, eu falei errado, desculpa. Quando eu olho para 0 graus, a temperatura fixou, agora sim. A temperatura fixou, ela ficou lá o tempo todo em 0 graus, ela não se mexeu, mas o tempo continuou a passar, ó. Aqui existe um ΔT. Porém, aqui não tem um ΔT. Ou seja, a temperatura não aconteceu nada, mas o tempo continuou passando. Então, isso é interessante a gente parar para pensar. Pô, por quê? Por quê? Olha só a pergunta. Que o tempo variou e a temperatura não. O que será que aconteceu nesse momento que fez com que o tempo continuasse passando, o tempo foi rodando e a temperatura ficou fixa em 0 graus. Ah, olha só que interessante. Nesse momento em que o tempo variou e a temperatura não variou, ocorreu um fenômeno, ocorreu a fusão. Então essa informação é extremamente relevante. Então para uma substância pura, olha o título do slide, substância pura, na hora que o tempo continua variando, o tempo está rodando, mas a temperatura não sofre variação, ela fica fixa, algum fenômeno ou de fusão ou de ebulição ocorreu. Alguma dessas duas coisas aconteceu. O primeiro momento em que isso acontece, a primeira vez que a temperatura
se fixa e o tempo continua rodando, isso a gente chama de fusão. E esse degrau aqui no slide, a gente chama isso aqui de patamar. Então, se por exemplo, o cara dá um exercício para você, analise o patamar a 0 graus Celsius. Você já sabe que é esse momento em que forma esse degrau. É esse degrau que ele quer que você analisa no momento em que a temperatura é 0 graus. Ah, beleza, eu já sei o que é que eu tenho que olhar. Analise o patamar a 100 graus Celsius. Opa, é o outro degrau que surgiu quando a temperatura era 100 graus. Então, por isso a importância do termo. Patamar, então, é toda vez que o gráfico ele para, ele fica estagnado por um tempo. Aí depois ele continua a subir. Então, perceba, ele subiu até aqui, chegou aqui, ele parou. Ficou um tempão parado. Aí depois ele continua a subir. Então, isso é um patamar. Então, o que aconteceu então? No primeiro patamar do meu gráfico, que é o momento a 0 graus Celsius, o tempo continuou a correr, mas a temperatura ficou fixa. Esse é o patamar do ponto de fusão. Por que ponto de fusão? Porque está ocorrendo a fusão num ponto específico, no ponto 0 graus, e que o negócio estagna. O tempo corre, mas a temperatura fica parada. Então esse é o ponto de fusão. Passado um determinado tempo, a temperatura volta a variar de novo. Então ela varia, continua variando, até chegar um novo momento em que eu tenho um ΔT, mas eu não tenho um ΔΦ. Aqui a variação, ou ΔΦ não, Δθ. A variação de temperatura não varia, ela continua lá, como estava. Perceba que chegou nos 100 graus, o negócio não mexe. Ele continua a 100 graus o tempo todo, mas o tempo está passando. O tempo não parou, o tempo continua passando. E o negócio continua a 100 graus. Então esse aqui é o momento em que ocorre a ebulição. Então o segundo patamar é o momento que ocorre a ebulição. Então esse aqui é o ponto de ebulição. Então voltando. Primeiro patamar, ponto de fusão. Segundo patamar, ponto de ebulição. Desde que aqui eu estou analisando uma situação em que a temperatura está sempre aumentando. A temperatura está sempre numa crescente. Perceba isso. A temperatura em nenhum momento ela desce, ela só sobe. Então, quando a temperatura só subir, o primeiro patamar é o ponto de fusão, o segundo patamar é o ponto de ebulição. Por que eu estou aqui enfatizando isso? Por causa do seguinte, vou até pular isso aqui, ó. Olha a diferença agora. A temperatura começa, o gráfico começa lá em cima, ó. Começa em 120. A temperatura agora aqui está caindo. Começa em 120, vai para 100, 80, 100, ele termina lá em menos 40. Então a temperatura está caindo. Isso é importantíssimo de você analisar para você não se confundir. Então começa lá em cima e termina aqui embaixo. Aí neste caso, a minha análise é diferente. O primeiro patamar é o patamar em que a temperatura está lá no céu, está super alta, 120 graus. Esse patamar aqui é um patamar em que, agora observe, ele não está ebulindo mais. Porque lembra, a gente está voltando. A ebulição é quando eu saio do líquido em direção ao vapor. Aqui não, ele está saindo do vapor em direção ao líquido. Isso aqui então é uma condensação. Então aqui está ocorrendo o patamar em que as coisas estão condensando. Então ele começou super alta a temperatura, caiu, chegou uma determinada temperatura em que o tempo continuou rolando, mas a temperatura parou. Esse é o primeiro patamar, é o momento em que está ocorrendo condensação. Aí beleza, passou um certo tempo, a temperatura voltou a variar. Variou. Opa, chegou aqui. Aqui, novamente, o que a gente está acostumado é o quê? É o sólido, é o sólido tornando-se líquido. Agora é o líquido tornando-se sólido. Então isso aqui é a solidificação. Então 2 patamares novamente, porém ocorrendo no sentido inverso. Observe que, por ser uma substância pura, eu tenho esses 2 momentos em que, na hora que ocorre a mudança de estado físico, durante esse processo, a temperatura não se mexe. Então, se caso eu tenho uma situação em que eu quero avaliar se eu tenho uma mistura ou se eu tenho uma substância pura, digamos que o cara me dá um determinado sólido, sei lá, a própria água mesmo. Eu quero verificar o quão pura a minha água é, a água que eu recebo na torneira. Uma forma muito simples de você ter uma noção do grau de pureza dela é, se você tiver um termômetro, obviamente, você
coloca essa água num recipiente, coloca ela no seu fogão e coloca o termômetro e fica lá. Quando o negócio começar a ebulir, você olha pro termômetro. Enquanto estiver borbulhando, a temperatura não pode variar uma grande escala. Porque assim, na vida real, ela vai variar 1 grau por aí, menos de 1 grau. Isso é normal, faz parte. Mas ela não pode ter grandes variações. Tipo, ela começa em 100, aí vai pra 102, 105, 106. Isso significa que ali nós temos uma mistura. Essa água não tá tão pura assim como eu imaginaria que ela estivesse. Agora, se eu coloco o termômetro, ela foi para 100,2, 100,3, beleza, tá dentro do esperado, porque não é tão simples assim na vida real, essa questão da temperatura não variar nada. Ela tem variações muito pequenininhas, mas pequenininha a gente aceita. O que não pode ter é variações muito grandes. Variações grandes, enquanto esse processo de mudança de estado físico está ocorrendo, indica para mim que eu tenho uma mistura. Se eu não tenho variação no momento em que essa mudança de estado físico está ocorrendo, eu tenho uma substância pura. Então, voltando lá ao gráfico anterior, perceba que em nenhum momento, quando está ocorrendo a mudança de estado físico, então aqui, ó, no caso do primeiro patamar que a gente tem, o que está acontecendo aqui no primeiro patamar? Ele está indo do sólido em direção ao líquido. Durante esse processo, a temperatura se manteve constante. Isso é característica de uma substância pura. A partir do momento que esse processo acabou, durante toda essa escalada aqui, eu tenho apenas líquido. Eu não tenho mais nada de sólido. Antes da escalada, eu tenho apenas sólido. Eu não tenho nada de líquido. E assim sucessivamente, assim que vai acontecendo. O que a gente tem aqui, por exemplo? Digamos que o cara coloca assim, analise o gráfico abaixo. Aí tá aqui o gráfico. Aí o cara fala pra você o seguinte, ó, no momento tal, no patamar, então o cara coloca, no patamar de fusão, por exemplo. O patamar de fusão, ele tá indicando que é esse degrau aqui. Se ele falou que é fusão, significa que ele quer que você analise o primeiro degrau. Se ele falasse no patamar de ebulição, significaria que ele quer que você analisa o segundo degrau. Então é uma indicação que ele vai fazer para aí sim ele fazer alguma pergunta. Por exemplo, ele pode questionar você. No patamar de fusão nós observamos a variação de temperatura. Aí você olha e fala, pô, peraí, durante a fusão não, a temperatura está constante. Então isso está falso. No patamar de ebulição, observa-se que durante todo o processo de mudança de estado físico não houve mudança de temperatura. Aí você olha aqui, verdade, né? Temperatura não variou, verdadeiro. É mais ou menos isso que ele vai te questionar. Então aqui, como eu disse, temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Temperatura existe tanto para substância física, para substância física não, para substância pura, quanto para mistura. Existe para as duas. O que não existe para mistura é ponto de fusão e ponto de ebulição. Já a gente vai ver o porquê que não existe ponto para eles. Então quando aparece lá ponto de fusão, quando aparece ponto de ebulição, nós estamos falando de substância pura. Quando aparecer algum outro nome que a gente já vai ver, aí eu estou falando de mistura. Então, se durante a passagem de estado físico a temperatura, seja na fusão, seja na ebulição, ela se manteve constante, substância pura. Se ela variou, mistura. Basta uma delas variar que a gente já tem uma mistura. Se variar as duas, melhor ainda, mas basta uma. Variou, a gente tem uma mistura. Então, por exemplo, aqui, vamos seguir. As misturas, agora entrando nas misturas propriamente dito, é quando a gente tem pelo menos mais de uma substância. Pode ter 3, pode ter 4, pode ter 5, pode ter uma cacetada, não importa, mas tem que ter mais de uma no mínimo. Então aqui eu trouxe algumas misturas que a gente tem no nosso dia a dia, às vezes a gente nem sabe que aquilo é uma mistura. As mais famosas, pelo menos, né? O aço. O aço é uma mistura bastante famosa. É sempre ferro e alguma coisa. O aço mais famoso de todos é o ferro e carbono. Então, esse é o aço mais popular. Existe apenas esse tipo de aço? Não. Existem vários outros tipos de aço, que aí quem trabalha com isso ou quem estudou isso vai saber descrever nos mínimos detalhes. O petróleo. O petróleo é uma mistura de uma cacetada de troço. Tem metano, tem etano, tem diversos hidrocarbonetos, no caso aqui, que é o que ele está colocando, que é aí onde a gente extrai os diversos tipos de materiais. Onde a gente extrai a gasolina, onde a gente extrai o piche, onde a gente extrai a querosene e assim por diante. Só pelo esse monte de coisa que é retirada de dentro, já dá a entender que o negócio realmente é uma mistura. A madeira,
que dá, a gente acaba não ficar pensando sobre, ela é uma mistura também. Ela tem na sua base celulose, lignina, alguns tipos de álcoois, água, ácidos e outras substâncias que vão ser funcionais para a planta. O granito é uma mistura bastante famosa. É quartzo, mica e feldspato, que são alguns minerais presentes nela. E a mistura mais importante delas, que é o ar atmosférico, onde na sua grande maioria nós temos nitrogênio, assim como oxigênio e argônio, que é uma quantidade miserável ali que tem. Então aqui são misturas conhecidas, misturas bastante famosas, que às vezes a gente não se dá conta que são misturas. Então ali no nosso dia a dia, alguns plásticos também são misturas. Você pega 1, 2, 3 tipos de polímeros e mistura para gerar um plástico com tais características. Algumas cerâmicas são mistura, alguns tipos de vidros são misturas também. Então é bem legal a gente ter essa imagem que mistura. Ela tá às vezes em locais que a gente não imagina. E como a gente já viu... Até uma coca, né, professor? Hã? Uma coca. Até a coca, sentido em alimento. Sim, com certeza. Um monte de coisa misturada. Então, como a gente viu os gráficos da substância pura, é importante a gente ver o gráfico da mistura também. Então, ó, o gráfico ele é bem parecido. Novamente, ele é temperatura versus tempo, igual ao anterior. Só que observe que aqui está o ponto importantíssimo da análise do gráfico. Num gráfico de uma mistura, o que a gente não tem aqui? A gente não tem patamares. Então, isso aqui é legal de a gente olhar. Ele não tem patamar. Isso é importante, porque ó, aqui não forma aquele degrauzinho bonitinho igual o outro. O degrau é meio torto. É como se fosse um negócio que vai criando níveis. Então não tem patamar. Então, num gráfico de mistura, se ele falar pra você, o patamar fulano, opa, errado, não tem patamar. Só ali você já cancela a questão, porque não existe patamar em gráficos de mistura. Porque pensa, como eu tenho pelo menos 2 substâncias misturadas, cada uma delas inicia a sua fusão em um momento diferente. Cada uma delas inicia a sua ebulição num momento diferente. Por isso que não tem como ter um único comportamento, como foi o anterior. Então aqui a gente não fala de ponto de fusão, mas sim de faixa de fusão. E aqui a gente não fala de ponto de ebulição, a gente fala de faixa de ebulição. Então aqui o termo ó, faixa. Não existe mais o termo ponto, justamente porque a temperatura a fusão se inicia numa temperatura 1 aqui, por exemplo, e se encerra numa temperatura 2. Então, aqui no momento em que está ocorrendo essa mudança de estado físico, a gente vai ter tanto uma variação de temperatura como uma variação de tempo, por isso uma faixa. Então, nesse momento aqui, a gente tem uma mistura de sólido e de líquido. Nesse momento aqui, a gente tem uma mistura de líquido e de vapor. Então, você bateu o olho, viu uma dessas daqui, não precisa nem ser as duas. Uma delas já basta. Seja ali no momento em que a fusão está acontecendo, seja no momento em que a ebulição está acontecendo. Se você viu que um dos dois não gerou patamar, automaticamente você já sabe que aquilo lá é uma mistura. Então essa é a principal característica de uma mistura. Ela não apresenta patamares. E isso é característico, você já bateu o olho e falou, opa, isso aqui é uma mistura. Então isso é interessantíssimo pra gente.